Fala internet, beleza? E aí meu querido e minha querida, tudo certinho com você? Olha só, quem tá falando agora é o Andrei com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mais ou menos isso, já explico pra vocês. Eu sou um cara muito chato na hora de fotografar. Não que eu seja um bom fotógrafo, longe disso. Mas é que eu gosto de pensar em todos os aspectos que acabam definindo uma ótima fotografia. E o primeiro fator que eu resolvi estudar mais a fundo foi a nitidez. É que quando a gente é iniciante, a gente não consegue entender muito bem por que existem aquelas fotos incrivelmente nítidas e lindas e a gente nunca consegue obter aquele resultado. Então hoje nós vamos aprender juntos como conseguir a foto mais nítida possível com o tipo de equipamento que nós possuímos. Mas como saber o melhor ponto de nitidez? Isso depende apenas do foco? Ou então, para se ter aquela foto extremamente nítida e linda, nós precisamos ter aquela objetiva L caríssima? Ou então, uma câmera full frame com muitos e muitos megapixels? Olha, para se ter uma foto nítida não é tão complicado assim, mas exige atenção aos mínimos detalhes. E um dos mais importantes detalhes que a gente precisa ter atenção é manter a câmera o mais imóvel possível. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Primeira dica: use um bom tripé. Existem momentos que a gente realmente vai ter que fotografar na mão, mas para obter bons resultados, você vai ter que segurar bem firme a sua câmera. Então, segure firme com a mão direita o corpo da sua DSLR e firme a objetiva com a sua mão esquerda. Pressione os braços contra o seu corpo e firme bem a câmera no seu rosto. Dessa maneira, talvez você consiga melhores resultados. Mas, sinceramente, o melhor a ser usado mesmo é o tripé. Vão ser casos bem específicos que a gente vai ter que fotografar na mão. E o tripé é o campeão se você está buscando nitidez. Então já sabe, pode usar ele sem medo. Temporizador, controles remotos ou disparo automático da sua câmera. Bom, vocês sabem que mesmo com a câmera estando no tripé, na hora de fazer uma fotografia a gente precisa apertar o botão do disparo, não é? E isso pode causar movimentos indesejados e simplesmente arruinar a nitidez da sua foto. Principalmente se você estiver usando velocidades de obturador abaixo de 1 para 100. Uma das opções é usar o temporizador que as câmeras têm, que dão de 2 a 10 segundos de espera depois do clique no botão de disparo. Também existem outras opções, como controle sem fio. Esse cara aqui eu uso bastante e ajuda muito, porque com ele eu posso simplesmente deixar a câmera lá no tripé e ficar um pouquinho longe, mais onde está o meu assunto, arrumar ele e simplesmente apertar o botão a longa distância e tirar a fotografia. Outras opções são controles com fio ou intervalômetros, como esse aqui. Você liga ela na câmera e clica esse botão para fazer a fotografia. Assim, você vai evitar qualquer movimentação lá no corpo da DSLR. A 6D, ela tem o Wi-Fi integrado, então eu posso utilizar aplicativos para celular para fazer o controle da câmera à distância. E dessa maneira é um pouco mais completo. Eu posso, mesmo estando longe da câmera, controlar abertura, velocidade do obturador e todas as opções que a câmera tem. Eu uso muito a 6D com uma ligação por fio com o DSLR Controller no meu celular. Ele serve muito como monitor de retorno e também como algum controle que eu queira fazer enquanto eu estou filmando. Outra dica: lentes e filtros de qualidade. Olha, nós sabemos que são vários fatores que acabam definindo a nitidez da sua fotografia. Porém, nós não podemos escapar disso. Quanto melhor o equipamento, melhor a nitidez da sua foto. Ah, Andrei, mas com a T5i eu consigo ter uma ótima nitidez. Realmente, com a T5i você vai ter uma ótima nitidez. Mas com uma 5D Mark IV você vai ter uma nitidez profissional. Isso é diretamente ligado. Quanto melhor o equipamento, melhor os resultados que eles trazem. Gente, eu não estou falando do olhar fotográfico, tá?
tá? Não fiquem brabos aí achando que eu tô falando que não é a câmera que fotografa, é o fotógrafo. Tudo bem, mas um bom equipamento vai ajudar a trazer ótimos resultados. E eu falo isso para vocês por experiência própria. Eu senti muita diferença depois que eu comprei a 6D. Antes, eu fotografava com a T5i. No vídeo passado eu mostrei a diferença da nitidez entre a 6D e a T5i. Vocês viram bem como que a 6D consegue captar muito mais detalhes. E isso, infelizmente, significa que a gente tem que gastar mais e mais dinheiro. E não são apenas melhores objetivas que fazem isso. Melhores sensores também fazem muita diferença. A limpeza de nossos equipamentos. Olha, é muito importante manter a limpeza das objetivas e de todos os equipamentos de uma maneira geral. Uma mancha de gordura na sua objetiva pode simplesmente destruir a nitidez em determinada área da sua fotografia. Ou até mesmo a poeira pode causar desfoques indesejados. Vocês viram quando eu fiz o vídeo de melhorando a fotografia noturna urbana e de paisagens, que teve um momento que eu fotografei com uma lente que eu tinha que estava suja e vocês viram que o resultado ficou simplesmente horroroso. Então, vamos pensar nesse detalhe também. A velocidade do obturador. Quanto mais rápida a velocidade do obturador, mais do movimento nós conseguimos congelar. Nós já vimos isso em vários vídeos do Back to Basics. E isso evita tremidas, evitando borrões, mesmo que mínimos. Em contrapartida, quanto mais rápido esse movimento, menos luz chega ao sensor. Então, em lugares que tem menos luz, nós vamos precisar de um tripé e de uma iluminação auxiliar. Claro que no caso das câmeras mais modernas, como as mirrorless, basta aumentar bastante o ISO para você obter bons resultados. Não é a 7S. Mas não me entendam mal. Quando eu estou falando para vocês que é para usar velocidades do obturador mais altas, eu quero dizer que a gente precisa usar a velocidade do obturador mais alta possível para uma determinada cena. Se vocês têm uma cena que ela naturalmente vai ter pouca luz, mas vocês não têm nenhum objeto em movimentação, vocês simplesmente podem usar 30 segundos de exposição. Vocês vão ter uma foto extremamente nítida e muito bonita. É como eu sempre falo para vocês, a fotografia não é uma ciência exata. Cada caso é um caso. E é por isso que a gente tem que entender muito bem os conceitos básicos da fotografia. Outra dica é o estabilizador óptico de imagens. Algumas lentes possuem essa função, que nada mais são que motores que estabilizam o movimento causado pela câmera. Só que como nós estamos querendo deixar a câmera mais imóvel possível, e ela muito provavelmente já está num tripé e bem firme, sendo disparada por um controle externo, esse estabilizador de imagem pode acabar querendo compensar algum movimento que não existe. Então, na hora de tirar a fotografia, ele pode causar algum movimento indesejado. E aí já viu, né? Pode estragar a sua foto. Vamos lá e desliga o IS. O ISO. Nossa, eu acho que eu nunca pedi para vocês usarem um ISO alto nos vídeos do Back to Basics, né? Bom, é muito simples, porque quanto mais ISO, mais ruído na nossa foto e menos nitidez a gente vai ter. E como a gente sempre busca uma nitidez maior, a gente sempre vai tentar usar o ISO no mínimo possível. Apesar da 6D trabalhar com o ISO de uma maneira simplesmente fantástica. Na T5i, quando eu coloco o ISO em mais ou menos 800, eu já começo a sentir muita diferença na fotografia e nas filmagens. Já na 6D eu já tirei fotografia com ISO de 25.600 e a foto ficou, ó, delícia! Então esse já é um fator muito bem explicado aqui no Back to Basics. Mas aqui a história é a mesma que a do obturador. Você tem que usar o ISO no mínimo possível para a sua cena. Vão existir casos que você vai ter que usar um ISO mais elevado, a não ser que você possa compensar isso com a velocidade do obturador ou com iluminação artificial. O Mirror Lookup, o inglês, ó, maravilha. Essa é uma opção que a maioria dos iniciantes desconhece, ou até mesmo os fotógrafos mais experientes ignoram. Ela é muito interessante. Como nós estamos evitando ao máximo movimentações indesejadas na hora da fotografia, nós temos que pensar que na hora do disparo o espelho levanta e abaixa e pode causar movimentações indesejadas. Essa opção ela trava o espelho antes do disparo. Como é que ela vai funcionar? No primeiro clique o espelho vai levantar, no segundo clique a foto vai ser feita. Beleza, para ativar essa função de travar o espelho é muito simples. Eu vou mostrar na T5i, mas é muito fácil de encontrar em qualquer outro tipo de câmera, beleza? Aqui na T5i a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar no menu, vamos vir aqui nessa última ferramenta e em funções personalizadas. Depois nós vamos lá no número 5 e aqui nós temos o bloqueio do espelho. Vamos clicar e vamos ativar.
Pronto, já está ativo. Essa opção ela perde a função se tu clicar as 2 vezes aqui. Então o que acontece? Vamos usar o disparador remoto. No primeiro clique ele vai levantar, ó, você segura metade, focou. No primeiro clique, levantou o espelho. No segundo clique, fez a fotografia. Beleza? Bem fácil, né? Ei, se você tem uma mirrorless, não precisa prestar atenção nessa dica, porque a mirrorless não tem espelho. Outra vantagem dessas bichinhas, né? São incríveis mesmo. Vamos para uma dica extremamente importante. A luz. Um dos grandes fatores que ajudam na nitidez da nossa fotografia é uma boa iluminação. Isso mesmo, ter um flash ou iluminação artificial vai ajudar muito, mesmo durante o dia. Justamente porque quanto maior a iluminação no assunto ou no ambiente, maior nitidez será obtida. Isso mesmo, esse é um dos fatores que nós temos que ter mais atenção. Parece meio óbvio, mas é que na hora de fotografar nós temos tantos detalhes para pensar, tantas coisas para arrumar, que às vezes a gente pode esquecer do óbvio. E por que a luz ajuda tanto? Bom, porque a gente simplesmente pode aumentar a velocidade do obturador e diminuir o ISO para o máximo possível. Mas você deve estar se perguntando, Andrei, e a abertura do diafragma? É importante? Sim. É muito importante, e eu posso dizer que é um elemento tão importante quanto a luz na cena. Cada objetiva possui um ponto máximo de nitidez, conhecido como sweet spot. Existe um valor máximo de nitidez que as objetivas conseguem alcançar, e geralmente esse valor fica 1 ou 2 pontos abaixo da abertura máxima da sua objetiva. E isso é muito fácil de entender. Por exemplo, na objetiva 24-105L f4, esse ponto de maior nitidez já começa a partir de f6. Claro que sendo uma objetiva L, as aberturas maiores possuem menores aberrações cromáticas. Mas, em objetivas de linha intermediária e linha básica, geralmente nós temos o começo da nitidez melhor a partir desses pontos. Porém, existe uma variação que deve ser considerada. A nitidez começa a ficar melhor depois desses 2 pontos de f-stop de abertura de lente. Por exemplo, em f6 a lente L já vai ter uma nitidez máxima. Nas objetivas mais simples, nós vamos ter que fechar um pouco mais a objetiva para chegar no ponto máximo de nitidez. E geralmente esse ponto máximo de nitidez fica entre f8 e f11. Tá, calma, para tudo. Esse vídeo já tá ficando muito longo. Ele já tá mais ou menos com uns 13 minutos. E vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo com mais de 10 minutos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar esse vídeo aqui e a segunda parte eu vou postar depois, beleza? Se você tá gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilha os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais e aquele abraço. Delícia! Ah, e calma, hein? Hoje à noite é noite de fotografar a superlua.